Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Você Licitante. E hoje, nossa convidada especial é a doutora Patrícia Gaio, que é advogada e vai trazer muita experiência, muita coisa boa, e uma conversa hoje vai ser bem longa. Então, vamos lá, né? Ela é graduada, né, pela FURB, tá, em Direito, notadamente, né, se não fosse advogada. Fez pós-graduação em Direito Tributário. Tem capacitação em famílias e sucessões, que eu acredito que seja a maior área de atuação. Sim, hoje. É sócia no escritório Gaio Advogados Associados. Já foi assessora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, período 2007 a 2013. Então tem muita coisa a contar aí sobre esse período e é interessante para nós advogados, você que é advogado, que passa por isso, o que os desembargadores decidem, por que decidem dessa forma, eu vou perguntar tudo aqui. Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Santa Catarina, triênio 2016 a 2018. Secretária-geral da subseção Mafra Itaiópolis, gestão 2022-2024. E fica meus parabéns já desde logo. É uma gestão que, olha, cansa só de olhar o tanto que vocês trabalham. Muito obrigada, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Eu não queria ser o sucessor deles, não. E participa do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CDL, que é algo mais voltado para o empresariado. Depois vamos trabalhar um pouco sobre isso. E hoje também faz parte do membro do Conselho Fiscal da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logista e Associação Empresarial 2023 a 2024. Doutora Patrícia, muito agradecido pelo convite. E a nossa primeira pergunta de início: quem é Patrícia Gaio? Como que surgiu? Como que foi a sua história de lá até aqui, até Desde quando o início. decidiu fazer direito, o que pensava, o que não pensava? Vamos lá então. Então, inicialmente eu quero te agradecer o convite, é um prazer estar aqui contigo, né? Eu acho muito válido assistir alguns dos podcasts anteriores. É um bate-papo, é uma troca de experiência, a gente sempre aprende, né? Isso Sim. É muito válido. E estou bem feliz de estar aqui contigo. Te parabenizar também, né, por todo esse teu trabalho, essa tua inovação. Acho isso incrível. Quem sabe um dia eu tenha coragem de inovar nos projetos aí que eu tenho. A gente tem às vezes um pouco de receio de sair da zona de conforto, né, mas é importante. Então vamos lá. Eu não nasci aqui em Itaiópolis, nasci em Mafra, né, mas moro aqui desde o meu nascimento, que na época não tinha maternidade. Meus pais vieram para cá em 1976 e escolheram Itaiópolis para formar família, trabalhar, enfim. Aí eu fui, né, claro, cresci aqui, estudei aqui e decidi fazer direito. Meu pai, né, formado em direito, eu nasci no meio dos livros. Eu lembro às vezes dele estudando o processo e eu tava lá junto com ele, né, sempre olhando e mexendo, sempre muito curiosa. E aí fui fazer direito em Blumenau, porque na minha época não tinha a UNC. Então eram as federais, né? Ou a CAF, era o sistema CAF ainda, que era Itajaí ou Blumenau. Aí eu acabei fazendo direito em Blumenau. Foi de 95 a 2000, me formei em 2000. E a minha intenção no início não era advogar, eu queria fazer concurso. Porque eu via, né, a batalha diária do advogado, aquela questão de trazer cliente e não ter... Eu tinha muito receio de não ter um salário fixo. Isso era algo que me assustava bastante. Então, eu pensava em fazer concurso. Me assusta ainda até hoje, né? Assusta até hoje. E, inicialmente, né, claro, eu fiz a prova da OAB, minha formatura foi em agosto, eu fiz a prova em setembro. Mas a minha intenção era estudar para concurso. Mas aí comecei para o escritório, né, fazer um processo ali, né, com meu pai, enfim. E gostei de advogar. Mas a questão do concurso não saiu muito da minha cabeça, né? E eu aí estudei uma época para concurso. Eu queria ser procuradora da Fazenda Nacional. Eu passei na primeira prova objetiva e na subjetiva eu não passei por alguns décimos. E eu deveria ter feito um recurso na época, só que eu fiquei tão frustrada, porque eu estudei tanto, que eu falei, não vou fazer recurso, acho que eu tenho que advogar mesmo. E advoguei um tempo, e aí surgiu a oportunidade de ir pro tribunal. E eu tava numa fase da minha vida, assim, que eu queria advogar, mas eu não tinha muita certeza ainda daquilo, eu achava que não era a minha missão de vida profissional.
Aí eu fui pro tribunal, mas eu não me arrependo, foi um período sensacional, depois a gente pode, né, conversar um pouco melhor. E então eu morei em Florianópolis de 2007 a 2013. E nesse período eu casei e, né, acabei daí engravidando. E um mês antes da minha filha nascer, né, uns 3 meses antes, eu e meu marido, né, o Lucas já faleceu, ele trabalhava embarcado, então ele ficava 15 dias fora. Eu fiquei pensando assim, eu demorei pra ter filho, eu tive a Júlia com 36. Aí eu vou ter uma filha pra deixar o dia todo numa escola. Eu não vou ver ela crescer, né? Porque eu vou pro tribunal, vou trabalhar até tarde e não vou conseguir acompanhar o Lucas fora. Aí a gente decidiu voltar pra Itaiópolis, pra ficar mais perto da família, pra ter a ajuda dos meus pais, dos pais dele e criar ela também mais tranquilamente. E aí eu voltei pro escritório, né? Porque, claro, eu não ia conseguir ficar, né, sem trabalhar, enfim, sempre fui muito ativa e acabei retomando, né, o gosto pela advocacia. E aí estou aí desde 2013, estou aqui novamente. Isso é que interessante, você falou que essa questão de mudança até não tem coragem, mas você veja só, você começou a faculdade, né, você falava começou a olhar os processos, a minha pequenininha hoje vai fazer 3 anos e ela, pai, vou trabalhar com você, vou trabalhar. E eu fico pensando, que felicidade, certo, ver teu filho ali já folhando alguma coisa, mas toda a decisão, né, eu falo de começar uma faculdade, porque primeiro você já vivenciou aquilo, mas você nunca pensou em desistir na faculdade? Não é isso que eu quero. Teve um semestre que sim. Eu me lembro que era acho que uma cadeira de direito comercial e a gente teve um professor que ele era um professor diferente. E eu lembro que todo mundo, assim, naquele semestre pensava em desistir no curso. E, né, no grupo que a gente tinha, e questionando e tal. E aquilo me fez, assim, pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Mas não existe só direito comercial, né? E essa questão, né, eu sempre gostei muito do direito processual e do direito de família e das sucessões. E às vezes eu penso, não vou mais fazer família, né? Porque é uma área, assim, que você se desgasta um pouco, porque tem situações que você se envolve. E eu tenho muito isso de mediar, de conciliar, de querer resolver, geralmente de uma forma consensual. Porque eu sempre penso que o acordo é algo, além de ser benéfico, né? De ser menos célere, menos custoso, é algo que ambas as partes decidiram, né? Teve a vontade das duas partes. Então, ela tem muito mais chance de dar certo do que algo que é imposto, né? Sim. Então, teve um período na faculdade que eu pensei, né? Aí eu lembro que eu tinha vindo pra casa, conversei, né? Aí, né, meu pai e minha mãe, você que sabe, é o teu trabalho, é a tua vida, mas pensa mais um pouco e tal. Mas aí não, aí foi e finalizei o curso. Até porque eu não pensava em o que eu faria se eu não fizesse direito. Eu não tinha uma outra opção na minha mente. Pois é. E é interessante, né? As pessoas às vezes começam, e hoje está mais natural, né? Às vezes você que está nos ouvindo aqui já deve ter iniciado uma faculdade, viu que não gostou, mudou. E é mais natural do que você pensa, né? Mais natural do que você pensa. Mesmo nós que somos advogados, você falou em nichos, né? Já começou. Eu atuo num nicho específico, que é a licitação, um pouco do direito público, então eu já não gosto de direito de família, faço quando às vezes precisa, mas não... Eu tenho um cliente que já tem cliente. Mas eu vejo aqui, direito tributário, chegou a atuar, gostou do direito tributário, a vida te dá um caminho diferente, né? Então, o direito tributário, eu acabei a faculdade, aí a gente, uma colega, a gente morou juntas, e ela, vamos fazer uma pós? Eu falei, vamos. Eu falei, o que você está pensando? Ela, olha, eu pensei em processo civil tributário. Eu falei, eu gostaria de fazer tributário porque eu não quero advogar lá em Itaiópolis, cidade pequena, eu quero me especializar numa área e eu acho que o tributário eu vou ter chance de ir para uma cidade maior, de repente me colocar num escritório e tal. E aí resolvi fazer tributário, mas eu nunca atuei no direito tributário. Eu terminei a pós, concluí, mas aí como eu acabei voltando a trabalhar aqui em Itaiópolis, e na época, né, eu tô formada há 22 anos, a gente não atuava na área de tributário, não tinha atuação, né? Difícil, né? É bem difícil. Então aí eu comecei a fazer, né, as áreas que a gente atua aqui, que é família, sucessões, área civil, né, enfim.
E aí eu nunca atuei no tributário. Então, quer dizer, tudo que eu fiz lá na pós nem se aplica mais hoje, né? Porque quanto tempo faz, quantas atualizações já tiveram. E é legal, a parte do direito tributário eu já vi um pouco por cima, eu já tive uma empresa que fazia recuperação tributária há um tempo atrás. Como é interessante porque você pode escolher, às vezes, ainda do nicho, né, tributário, escolher um nicho bem específico. Olha, só tendo pessoas do simples, né, pessoas jurídicas do simples e só esses segmentos XXX. Tá aí, segmentado. Exatamente, você consegue ir para vários segmentos, né? Hoje, né, tem direito aduaneiro, tem uma infinidade, direito minerário, gás, energia. Ficar atrelado, às vezes, a uma coisa só é complicado, né? Acho que você tem que investir em outras coisas. E o direito tributário que abre um leque bem grande, né? E é muito interessante, é uma área muito interessante. E família em geral, assim, gosta, não gosta? Eu gosto. As pessoas gosta dessa briga, essa loucura que é? Então, meu Deus do céu! As pessoas geralmente me perguntam, né? Outros colegas, você gosta de fazer família? Eu falei, eu gosto de fazer família. Eu não sei se eu vou fazer, né, sempre durante toda a minha profissão, né? Como eu gosto muito de fazer sucessões, gosto de fazer a área possessória. É uma área que eu gosto bastante. Eu gosto sim. Você sabe que eu não sou muito adepto à parte de família, justamente porque tem muito choque, né? Uma briga de interesses ali muito grande, você nunca vai estar satisfeito. Aí passa um tempo, 1, 2, 3 anos, às vezes sai um acordo, às vezes sai antes, a pessoa não fica animada. E eu no direito público, pelo menos, gosto muito mais porque tem um pouco desse embate, mas, por exemplo, na licitação eu faço a competição com outras empresas, sim. Eu ajudo o município, ajudo outras, parece que funciona melhor, sabe? Nessa área do direito público, claro que ela tem um embate, mas tem um interesse particular, mas é que não é um interesse particular que envolva emoção ou sentimento, ou, né, e na família. A família não, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, falando especificamente de um divórcio, quando a pessoa se casa para ficar junto, para construir uma vida juntos, né? E tem admiração pela pessoa e quer construir uma família. E no divórcio é muito complicado, porque isso tudo desaparece, né? Quando é um divórcio litigioso, né? Então é interessante, realmente. E o problema para o advogado, eu olho ainda, o advogado atende um cliente, o outro lado vai te odiar para sempre. Ah, mas o outro advogado? Não, a parte vai te odiar para sempre. Sim. Você nem fez nada para ela, mas ela vai te odiar. Tem pessoas que levam muito isso, né, pro lado pessoal, né? Porque é pessoal, pra ele é pessoal, ele tá decidindo ali a vida dele. Eu sempre falo assim, ó, que o divórcio, ele é um luto também, porque ele tá encerrando um ciclo, tá? Ele tá encerrando um ciclo para se iniciar outro, e quando a situação fica mal resolvida, nenhum ciclo vai se iniciar de uma forma tranquila, né? Então, assim, eu penso assim, até esses dias até comentei em casa que se eu fosse fazer uma outra faculdade, eu faria uma faculdade de psicologia, porque eu gosto muito dessa área de família, até para conseguir trabalhar melhor certas situações, né? Então eu acho que isso que é essa questão que envolve muito sentimento, às vezes tem uma parte que está mais ferida do que a outra, mas eu sempre falo para os meus clientes que tudo vai passar, né? As coisas vão se resolver, cada um vai seguir sua vida e novos ciclos se iniciam, e eu acho que quem trabalha na área de família tem que ter esse olhar mais humanizado para o cliente. A gente não tem como tratar somente como um processo. Olha que interessante, você mencionou o luto por estar encerrando um novo ciclo. Eu vejo que tem bastante empresários que estão iniciando, empreendedor, começa um negócio novo e chega lá no final, às vezes não dá aquele resultado que ele esperava. Sim. E ele entra numa espécie de luto mesmo, ele fica chateado, frustrado, acha que ele não vai conseguir, que, né, deu tudo errado, às vezes toma uma invertida. E eu li esses dias que é melhor você perder dinheiro para poder ganhar dinheiro, faz tudo parte de um processo. Você vê que interessante. Mas é difícil para o empresário, né? Porque muitas vezes ele perde dinheiro, ele perde uma oportunidade de negócio, né? Mas tem que se reinventar, tudo passa, né? A pandemia foi uma época que muitos empresários se reinventaram, né? Muitas pessoas se reinventaram de várias formas. E hoje, né? E assim,
pra ver, o cara fez dívida, a pessoa fez dívida, a dívida caduca em 5 anos, então tudo passa, né? Se esconda bonitinho que tudo passa, às vezes daqui a pouco você volta melhor, você vai aprender com o erro, então é interessante esse ciclo, né? E assim, a gente acaba, né, trazendo pra vida profissional da gente muitas experiências pessoais que a gente teve, né? E essa questão que eu mencionei do luto, as perdas que a gente tem na vida, a gente consegue lidar melhor com algumas situações que se apresentam. Então, né, por exemplo, eu tive, né, minha mãe faleceu, depois o Lucas foi algo muito inesperado, né? Então aí eu tive que trabalhar muito isso. E o trabalho, pra mim, foi, assim, essencial nessa me reinventar, né? Porque eu tinha uma filha pequena e tal. Então isso você também consegue trazer pra tua experiência profissional e de repente até para ajudar os teus clientes em algumas situações de conflito, né? Eu vi agora uma notícia de um pai, acho que se não me engano é Espírito Santo, e saiu até no jornal, e ele mencionava assim, olha, transformo dor em amor. E ele mencionava o seguinte: tive câncer, me curei do primeiro, tive o segundo, comecei a tratar, minha filha pequena, acho que 8 ou 13 anos, não lembro a idade. Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Certo? Aí morreu em 2018. Aí ele falou que o terceiro filho dele, com 22 anos, pegou câncer, morreu também. E daí faz um mês, ele falou, comunicou o falecimento do terceiro filho, também com câncer. E ele ainda com câncer. E ele falou, olha, eu tô aqui, tô vivendo na espera, né, de reencontrar os filhos. Mas ele tá lá, batalhando. Então, a gente... Se você olha pra uma pessoa dessa, você fica imaginando como é que uma pessoa dessa, né, tá de pé, né, e segue em frente, e tem forças pra continuar, pra seguir em frente. Então, por exemplo, vai começar um novo ciclo, por mais que mude totalmente, né, por exemplo, não quero mais direito. Tá, eu vou mudar o ciclo. Sim. Encerro, dou um luto pra trás e começa outra coisa. Encerra o ciclo e inicia outro, né, e é assim. E não dá para fazer muita comparação, por exemplo, eu vejo assim, o problema hoje na parte de empresariado, na parte de você pessoal, você acaba se comparando muito com o outro. Só que assim, daqui a um pouco o outro se encontrou tão bem naquilo que ele tá na tua frente, né? Mas daqui a um pouco você vai encerrar, vai começar do zero, não faz mal. Não. Eu não sei por que a gente se agarra olhando o outro, olhando as coisas. Não precisa. Começa do novo. Começa do zero, né? E é isso, é a questão da mudança, né? Eu vejo, assim, muito essa sensação, assim, né? Nos jovens advogados, né? Quando vão começar a advogar, né? Olha, tantos advogados já têm tantos anos de experiência, mas não tem que ter medo. Tem estudar, troca de experiências. Aqui a gente tem tanta facilidade, né, em conversar com os colegas, em trocar ideias, né, até na OAB a gente tem um projeto de mentoria, né, que tem os mentores para auxiliar o jovem advogado e assim, seguir. O doutor Acácio, ele fala um negócio, troco 10 anos de tempo para trás por dinheiro. Porque às vezes quem tá lá na frente já passou um tempo. E o tempo, eu acho que é o bem mais precioso. Sim, o bem mais então, precioso. vale a pena você se dedicar. Se der certo, ok. Se não der, volta para trás. Mas é o teu tempo, não o tempo do outro, né? Sim, cada um tem o seu cada tempo. um tem o seu tempo. E tem pessoas, claro, que são às vezes mais agraciadas, conseguem, por uma questão de contato, outros se dão melhor, e faz parte. Exatamente. Por exemplo, quando eu iniciei num escritório montado, né, com uma carteira já de clientes. Claro que para mim foi muito mais fácil o meu início profissional, com certeza, né? Diferente de quem inicia ali do zero, né? Mas a gente tem que batalhar igual, você tem que estudar também, né? Às vezes as pessoas pensam... Você tem talvez outro tipo de cobrança, né? Tem outro tipo de cobrança, né? E às vezes a cobrança até é mais forte, né? É mais pesada em cima de você. E claro, a gente ainda... hoje as mulheres estão conquistando muito espaço, mas assim, nós mulheres advogadas, a gente ainda sofre muito na profissão, né? Às vezes numa delegacia, quem atua na área penal, né? Ainda tem muito esse assédio, né, na profissão. E assim, infelizmente, a gente vê isso, eu vejo até na prática. Nós temos a nossa colega que também é advogado e às vezes vem a pessoa, eu quero falar com um advogado. Não, mas tem advogado aqui.
Ou chegou assim, secretária. Não, sou advogada, pô. E isso acaba irritando, porque pra gente que trabalha com a colega, aquilo te afeta também, claro né? que afeta. Porque aí a gente começa eu não consigo sentir ainda a dor dela, né? Porque eu posso ter empatia sentindo do que pode ser, mas a dor mesmo, eu nunca passei. Esses dias me perguntaram se algum cliente já passou por cima de mim, pulou. Eu falei, o primeiro que tentar, tchau e benção, meu filho. Sim. Eu nunca tive atrito, mas eu já percebi que mulheres já tiveram mais atrito de o cliente chegar arrogante. Já soube de histórias de outros escritórios também relatando isso. E eu falei, olha, eu nunca passei por isso. Não sei se é porque agora eu tô de barba. De barba. Então eu até ia comentar uma situação, porque quando eu comecei a advogar com 23 anos, né? Saí da faculdade e comecei a advogar. Então eu era bem nova. E muitas vezes as pessoas chegavam no escritório, você é secretária, você é estagiária? Não, eu sou advogada. Não, mas eu quero falar com o teu pai, eu quero falar com outro advogado. Aí eu comecei a usar óculos, eu nem precisava usar óculos. Falei, eu vou ficar com cara de mais velha, não sei, a mudar o meu cabelo, prender meu cabelo diferente pra eu ficar com uma postura assim de uma pessoa mais velha. Aí eu pensei, não é por aí, né? As pessoas vão ter que me respeitar pelo meu conhecimento, pela minha qualidade profissional, mas assim, é complicado, mas eu acho assim que as mulheres assim estão de parabéns, enfrentando essas situações, e hoje a gente tem muito apoio, por exemplo, na nossa classe a gente tem apoio do AB, a gente tem, né, a comissão de prerrogativa e fiscalização, tem a comissão da mulher advogada, e tá aí para auxiliar todo mundo. Nós temos uma presidente da seccional mulher. Exatamente, né? Isso é um feito, né? E a doutora Cláudia, a gente sempre diz que ela é uma pequena grande mulher, né? Porque ela é assim, pequenininha, mas ela é gigante, né? O trabalho que essa mulher está fazendo na frente da seccional é incrível, ela é incansável, né? É todo dia. Vocês falam de OAB, eu vejo vocês trabalhar e agora se ela tá trabalhando desse jeito, meu Deus do céu. Eu já assim, tenho tanta coisa pra fazer. Mas é que é assim, ó, a gente sempre comenta, né? Porque, claro, eu demorei muito pra participar da OAB. Participei do Tribunal de Ética, mas é um órgão técnico, é completamente diferente. E, claro, é um trabalho voluntário, né? As pessoas às vezes perguntam, mas você ganha quanto lá na subseção? Eu não ganho nada. É voluntário, é um trabalho pela classe, para melhorar a nossa qualidade de vida profissional, né? Em busca dos nossos direitos, enfim. Então, é trabalhoso, mas a gente consegue se organizar, né? Você organiza a tua rotina ali, consegue, e as coisas fluem. E a gente quer renovação, né? A gente tá ali nessa gestão, a gente sai, e novos tem que entrar, assumir, né? E tocar o trabalho. Eu vejo que a OAB hoje, né? Quanto mais ela ficar fortalecida, mais ela ajuda, né? Seja na fiscalização de uma licitação, por que não? Seja no auxílio aos conselhos municipais, tudo, porque querendo ou não a gente tem um pouquinho mais de tato com algumas coisas que são afins ao nosso trabalho, né? Eu digo que é atípico ao nosso trabalho, talvez a gente não vai ter conhecimento, mas como ela sendo forte, como auxilia realmente no trato, né? As coisas vão se desenvolvendo. E o que a gente tem que mudar, né, dentro da nossa classe, melhorar, é a nossa união, né? As outras classes são tão unidas e nós temos que ser unidos, sim. Existem profissionais que, como em todas as áreas, que não atuam muitas vezes dentro da ética, existem, mas para isso existem os processos éticos para punir esses profissionais, mas a grande maioria, são excelentes profissionais, são competentes, são capacitados, e a gente tem que ressaltar isso. Eu fico possessa quando eu escuto alguém falar mal de advogado. Eu fico possessa, sabe? Eu acho assim que as pessoas colocam todo mundo dentro, né? Do mesmo balaio, e é isso. Não é, gente. As pessoas não imaginam o quanto a gente estuda, o quanto a gente trabalha, né? Mas eu vou te falar, eu agora estou trabalhando mais forte na licitação. Sim. O que eu vejo, por exemplo, as pessoas falam, eu trabalho com licitação. Você trabalha com licitação. É interessante porque tem um preconceito, e um preconceito tanto pelo órgão que não paga, mas tem um preconceito pensando na corrupção. E olhando outras autoridades também no mundo da licitação, fala a mesma coisa. Às vezes o advogado que lida com licitação, beleza, agora eu participo também com as empresas. Aí dá a impressão de ser algo errado. E na verdade, pelo contrário,
Você está cada vez mais se profissionalizando para entregar Exatamente. algo muito mais correto. Não, nessa área de licitação, a qualificação que vocês têm que ter é diária, né? E o acompanhamento é diário e é um trabalho muito sério. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que têm essa visão, né? E é o contrário, né? A licitação é realmente para proteger, para ajudar, né? Porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Exatamente. E... Mas essa história de advogado, a gente tem muita piada, né? Muita, mas é que o próprio advogado faz piada de advogado. Eu digo, quando a gente se encontra, a gente acaba ficando Sim. falando dos problemas, é a mesma Isso. coisa. Mas você comentava também que outras classes são unidas, mas, olha, engenheiro fala que não é unido, são todos, né, perdão olha a só. palavra, e a maioria de quem eu converso de outras classes Também. reclama a mesma coisa, porque você não consegue fazer isso. E eu ainda, olhando assim, claro, eu não participo ainda tão a fundo, eu sei que tem umas brigas, umas coisinhas assim, Sim. mas no final das contas, o advogado quando se reúne tem papo de sobra, né? Sim, e eu vejo aqui na nossa Pra falar cidade. do problema dos outros. Isso, e eu vejo aqui que na nossa cidade, nós aqui, né, entre os colegas, a gente tem um relacionamento muito tranquilo, né? É gostoso, a gente se encontra, a gente conversa, né? Claro, temos os embates jurídicos numa audiência, que é natural, porque cada um tá defendendo o seu cliente, mas saiu dali, tudo certo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas você é inimiga do advogado? Não, de forma alguma, muito pelo contrário, sou amiga. E Né? na verdade, assim, ó, até eu falo isso pro jovem advogado, quanto mais você ser amigo dos outros advogados, melhor. Porque aí você consegue, às vezes, atravessar uma conversa, atravessar um acordo. Exatamente. Agora, se um cliente procura um advogado inimigo do outro advogado, aí, bicho, aí está enrascado, porque o teu processo não vai andar, as coisas não vão acontecer, o resultado não vai ser o mais rápido. Exato. E daí você ficar escolhendo na roleta uma decisão certa ou, né, pro teu cliente ou errada pro teu cliente, porque pode acontecer. Eu falo hoje, por mais do que a lei fale, sai decisão contrária ao que está na lei. Sai decisão contrária. Eu acho que isso às vezes até para quem está iniciando é frustrante, né? Bastante, porque você sai de uma graduação onde você estudou lei, você estudou jurisprudência, você estudou alguns casos concretos e às vezes na hora que você vai aplicar isso num caso teu, a decisão é completamente contrária, né? Mas isso acontece porque são pessoas diferentes que julgam, que tem, claro, dentro da lei, né, e dentro do que está dentro do processo, mas tem posicionamentos diferentes, né? Isso a gente tinha muito no tribunal, né? Então, no tribunal são várias câmaras. Na câmara que eu trabalhei, muitas vezes tinham processos que os 3 desembargadores tinham opiniões diferentes, né? E assim, aí você, advogado lá, tá iniciando, vai ficar frustrado, vai ficar pé da vida. Né? Porque assim, eu até comentava com outro jovem advogado, geralmente nós conhecemos o processo melhor do que o juiz. Como assim? Você é melhor que o juiz ou o promotor? Não, porque quando o cliente contrata, né, seja para um serviço de licitação, seja para qualquer coisa, você estuda aquele caso e você vai saber todos os pormenores. Né? Você vai saber o que aconteceu, os fatos, e você vai conseguir relacionar ao direito, à fundamentação. Sim. E eu digo mais, você vai conseguir ir além, você vai conseguir encontrar a fundamentação, casos parecidos, e você vai ler os casos parecidos para ver se realmente encaixa. O que eu vejo, e assim, as decisões, acho que não me tiram isso da cabeça, é que hoje se olha uma decisão, uma jurisprudência, e nós temos isso em licitações no Tribunal de Contas, seja da União, do Tribunal do Estado, é que você pega a ementa é o resumo, né, daquele caso, copia e cola. Eu vejo as decisões, algumas pelo menos lá fora, copia e cola a ementa. Mas o caso não tem nada a ver. E se você for olhar a fundo, eu tomo muito cuidado para não ficar citando jurisprudência, citando uma decisão, quando não é a mesma coisa. Sim, porque perde o sentido. Na verdade, ler todo o acórdão, para ver realmente do que se trata, né?
E claro, hoje a gente tem já uma segurança jurídica maior, né? Porque a gente tem as jurisprudências majoritárias, tem os precedentes, né? Mas acontece de ter decisões divergentes, acontece, né? Isso é natural, né? No tribunal são várias câmaras julgadoras, né? Às vezes a primeira câmara pensa de uma forma, a segunda tem um outro posicionamento, né? Teve alguma decepção no tribunal olhando assim e falou, olha, tem colegas ou desembargadores? A gente sabe que o assessor ele prepara toda minuta e um desembargador não tem como corrigir todas. Você sentiu algum colega, e assim, por que eu te falo isso? A impressão que dá, e nós advogados falamos isso, é que não querem que a gente ganhe dinheiro, né? Você tem essa impressão que às vezes assessores, o desembargador, não sei se tem esse... Assim, olha, eu vou falar pela câmara onde eu trabalhei, né? Então, como que era a nossa rotina de trabalho? A gente tinha, a minha câmara era uma câmara civil, né? Então, a gente tinha dividido por matérias, por assessores. Nós tínhamos um número X de processos por semana para fazer, né? Dependendo a quantidade de processo que entrava naquele mês. E era dividido por matérias, né? Então, só que cada um passava sempre, né? Teve uma época que eu fiz família, teve uma época que eu fiz contrato, depois eu fiz seguro, depois eu fiz possessória. Então, a gente prepara o acórdão, tá? A gente faz o projeto de estudo para o desembargador. Então, a gente analisa todo o processo, desde a petição inicial até o processo chegar no tribunal. E faz o estudo pro desembargador já com um acórdão, né, pré-montado. E o desembargador estuda o processo, né, analisa, muitas vezes ele pede um complemento, ele altera o teu projeto de acórdão, né. É claro, cada desembargador tem uma forma de trabalhar, né, no gabinete que eu trabalhei era assim. E muitas vezes ele altera, a gente alterava também, mas claro, a gente já sabia como ele pensava em determinado assunto. Então tá, família, pensão alimentícia. Eu sabia qual era o posicionamento dele em pensão alimentícia e valores de fixação. Seguro, né, bancário. Eu sabia a forma que ele julgava. Então, claro, eu, Patrícia, muitas vezes faria diferente, mas eu não era a desembargadora, né? Então, eu fazia o projeto de acordo com o posicionamento dele, com o posicionamento da Câmara, porque daí, claro, a gente pesquisava a jurisprudência da Câmara, que a gente fazia parte, do Tribunal, de todas as outras, do STJ, né? Para acrescentar no acórdão. Eu lembro, assim, de um processo de família que eu discordei do posicionamento do desembargador. Mas a gente tinha uma relação muito tranquila, né? E aí ele me chamou para conversar e eu falei, olha, eu discordo por isso, por isso e por isso. E ele, não, e eu, olha, desembargador, é assim, assim. Tá, refaz lá, vamos ver se você me convence. Daí fui lá, fiz todo o estudo e tal, e tal, e tal. Eu lembro que ele brincou com o secretário e falou assim, não, essa menina não é fácil. Tem que ser do interior mesmo, deve ser essas polacas bem braba. Eu falei, mas eu não tenho descendência polonesa, desembargador, minha descendência é italiana. Mas ele não mudou o posicionamento dele. Eu fiz o estudo, fiz 2 projetos de acordo para ele, me decepcionou um pouco, mas não é que ele estava errado no julgamento dele, não, era o posicionamento dele dentro das provas, do que tinha sido produzido dentro do processo. Mas eu tinha uma outra visão, né? Então isso acontece, claro, a gente tá ali no dia a dia e o trabalho do tribunal é completamente diferente do que o trabalho de advogado. Então o início foi bem interessante, porque meu primeiro processo foi um agravo de instrumento que eu tive que fazer um projeto. E tava ali, né? Faz o que você acha que tem que fazer. Ou seja, negue. Não, é um agravo de instrumento em recurso especial. Negue. Diz que bateu na súmula tal. Né? Mas assim, eu trabalhei numa câmara assim, muito, muito especial. Os meus colegas de trabalho, a gente tem contato até hoje. Eu aprendi muito, a gente trocava muita informação. Um ajudava o outro, porque às vezes, faltava, né? Para um faltava 2 processos para cumprir a pauta da semana. Não, eu já terminei o meu aqui, me dá aqui que eu vou te ajudar a fazer. Então, assim, foi uma equipe, assim, não é que não tinha uma competitividade. Claro, a gente queria, né, se sobressair e tal, mas era cooperação mesmo. A gente tinha um trabalho bem legal mesmo. E agora, isso é uma pergunta até, uma opinião pessoal. A tua entrada na advocacia e depois para trabalhar no tribunal, te ajudou ou te pirou? E eu vou te falar a minha posição. Eu acho que todo mundo que vai para assessorar ou pretende ser, né, concursos maiores, magistratura, MP, deveriam advogar.
Eu não sei, eu acho que a leitura muda. Muda, a leitura muda, eu concordo contigo. A leitura muda. Eu também tenho esse pensamento. Eu acho que toda pessoa que pensa em prestar concurso para magistratura, Ministério Público, deveria advogar antes. Ver o outro lado, né? Ter essa vivência da advocacia. Agora, o meu período no tribunal me ajudou muito na advocacia também. Até pelo fato de saber a tramitação do tribunal, como as coisas funcionam, né? Por exemplo, hoje, né, na época que eu trabalhava lá, uma sustentação oral, ela era presencial, né? Hoje você pode fazer uma sustentação online, você pode despachar com o desembargador online, se você marcar uma agenda com ele, né? E eu vejo a importância da sustentação oral em alguns processos. Eu vi várias situações, porque eu participava das sessões de julgamento, de no dia do julgamento a sustentação oral mudar o voto dos desembargadores. Então, assim, ela me auxiliou muito, me ajudou muito. Tá, e agora pro jovem advogado que quer fazer uma sustentação oral, vale a pena ele fazer um resumo ser muito longo ou vale a pena ele ser mais certeiro Mais certeiro, né? Mais objetivo sempre, realmente, né? Claro, vai fazer uma sustentação oral, você conhece o processo de cabo a rabo, né? Você estudou ele, mas se ater àqueles pontos realmente principais que vão fazer o teu recurso ter sucesso, né? E ser objetivo, né? Porque a objetividade, ela eu acho que ela é essencial, né? Se você acaba sendo muito extenso, muito prolixo, não atinge muitos objetivos. Já vi perguntas também. Faço ela mais natural ou eu posso levar a folha e ler? Eu não vejo problema de você levar, né, ler. Eu acho que com os pontos principais ali, uns pontos chaves, né, claro, você não vai ler ele todinho porque você vai dar a impressão que você não conhece o processo, né, mas você levar ali, como a gente diz, uns pequenos lembretes, né, do que você não pode esquecer de mencionar, eu acho assim que é interessante. Eu te pergunto porque eu já vi gente, vou fazer sustentação oral, eu não tenho habilidade, mas escreve. Sim. Faz um trechinho pequeno e vai embora. Sim, né? Faz ali, né? Só um início ali pra você conseguir iniciar a tua sustentação. Todo mundo que começa no direito, enfim, eles acreditam que você tem que ter o dom da oratória. Acho que ninguém nasce com o dom da oratória. Não. Salvo talvez raríssimas exceções, assim. Porque ela é treinada. Treinada, é treino, né? É técnica. Você vai, erra, daqui a pouco se decepciona num dia que você fez mal, faz de novo. Então... é bem isso que você disse. Tem pessoas que nascem com esse dom, né? Isso é natural da pessoa. Mas é técnica, é treino, né? Tem cursos hoje que te preparam para oratória, né? Eu acho assim que geralmente os advogados que trabalham na área criminal, né? Que fazem júri. Então a oratória, ela é importantíssima, né? Você vê que interessante, mencionou a área penal. Eu até faço penal, mas desde que envolva licitação. Porque se fugir muito disso, veja só, no penal ainda tem um subnicho ali bem específico. Porque de resto, assim, tem que ter uma paixão. O direito penal, sim, a pessoa tem que gostar muito, né? É uma área delicada, tem muitas pessoas que julgam, né, o advogado que faz penal. Como é que você vai defender um bandido, né? Mas não é assim, né? A gente tem uma Constituição que prevê que todas as pessoas têm direito à defesa e o advogado ali está exercendo um papel profissional, não é que ele está concordando com o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu vejo, na área penal você acaba não tendo acordo, né? Eu ia falar que não tem acordo. Na verdade, você tem um acordo de não persecução penal. Sim. Que na verdade é a tua rendição sem você conseguir provar nada, né? Não, é desse jeito. Tá bom? Tá bom, vamos aceitar. Vou aceitar para não correr o risco. E hoje a gente acaba orientando o cliente às vezes a aceitar porque você não sabe o que vem de porque você não sabe, né, no decorrer do processo o que pode acontecer, né? Eu também não atuo na área penal, né? Nós lá no escritório a gente não faz algumas coisas de crime ambiental, né? Mas também não atuamos, né, na área penal. Mas eu admiro os colegas que atuam nessa área. Falando em ambiental, veja só, eu comentava com o meu colega aqui como é difícil você encontrar profissionais que atuam no direito ambiental e livros na área. Por quê? Porque quando você vai atuar, por exemplo, no direito ambiental,
Você não quer saber a parte de preservação, não, você quer a solução. A solução de advogado. E eu vejo, e parece que a gente foi doutrinado a fazer a leitura que não tem o que fazer. Você licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. E assim, eu gosto também um pouco do direito ambiental porque tem muito administrativo. Administrativo tem bastante, né? Praticamente você consegue eliminar muito vício ali. Sim. Né? Você saber os detalhes e tal. Mas como é importante você conseguir mesclar as coisas, ter essa possibilidade de escolher outras áreas. Uma pergunta. No escritório de vocês hoje, vocês têm gestão, possivelmente, como se fosse uma empresa. Porque hoje o escritório é uma empresa. Sim. Para o jovem advogado, ele tem que ver isso como uma empresa também, para dar certo o negócio? Eu acho interessante começar a enxergar dessa forma, tá? Porque a tendência vai evoluir, né? Para isso, porque, claro, o jovem advogado começa no início, fazendo umas nomeações e tal, mas se realmente ele for seguir na profissão, a tendência é que ele vai ter mais clientes, o escritório vai crescer, e é importante ter a gestão, né? Até essa questão a gente tem discutido muito lá dentro da OAB, a questão do marketing jurídico, né? De trazer cursos nessa área para orientar o jovem advogado e até nós que já estamos, né, nesse meio há um tempo, porque, claro, a gente tem uma legislação, né, que nos orienta de como fazer, ela é complicada, enfim. Então, até pro ano que vem, a gente tá vendo a possibilidade de trazer um curso, até para orientar e principalmente voltado para a jovem advocacia, de gestão, né, de escritório, de marketing, porque é importante, né? Essa parte comercial hoje é a nossa... A gente não pode fazer propaganda, mas não pode fazer aquela propaganda, mas enfim, a gente também... Nosso escritório tem que ser visto, né? Agora, é interessante eu tinha separado a parte comercial aqui, e agora eu vou puxar esse gancho. Eu vejo hoje, e pode ser que eu esteja equivocado, mas antigamente, o advogado mais antigo, você pode também vai conseguir me responder, ele fazia mais a parte comercial ou o cliente vinha muito no escritório? Porque hoje a minha leitura que eu faço não tenha todos os advogados trabalhando no escritório, tenha pelo menos um fazendo a parte comercial. Uhum. E eu digo assim, não é batendo na porta, quer contratar meu serviço, é você ter um relacionamento. Né? Uhum. Porque assim, eu vejo muitos advogados, vai ter um evento da OAB, você vai lá? Sim. Mas só tem advogado lá. Você vai vender o que lá? Uhum. Mas daqui a pouco você tem algo de empresarial. Uma feira, por exemplo. Por que tu não vai lá? Por que não vai, se apresenta, conversa, faz um relacionamento mais bacana? Acho que é importante você ver essa diferença de antigamente para hoje, ou antigamente era mais comercial, até mais do que hoje? Eu vejo assim, antigamente, claro, a gente também tem que pensar que antigamente tinham pouquíssimos advogados, vamos falar aqui da nossa cidade, poucos, né? Meu pai, quando começou aqui, era ele e mais um advogado que vinha de fora, né? Então, eles acabavam tendo todos os clientes da cidade, né? E não tinha muito essa parte comercial, né? Os clientes realmente vinham e era um cliente falava pro outro, né? E os clientes acabavam vindo pro escritório dessa forma. O nosso escritório ainda não tem essa parte comercial muito forte, né? Eu vejo assim que vocês têm aqui, eu acho bem legal. Né, estão implementando isso, a gente não tem muito. Agora, o que eu vejo assim que é importante, eu sei que tem perfis de advogado, né? Tem aquele advogado que gosta de ficar atrás da mesa, estudando, escrevendo, não gosta muito de atender cliente e tal, e tem o outro não, que faz mais a parte social. Isso eu acho muito importante ter no escritório, ter essa diversidade, né? E então, por exemplo, nós lá no escritório somos em 13, o meu pai e o meu irmão, cada um tem um perfil diferente, né? E
faz mais a parte social, outro faz mais a parte do estudo, outro... E a gente vai... E assim, a gente, na verdade, a gente tem que se organizar melhor nessa questão aí de gestão e comercial. Eu até faço essa referência porque eu vejo que tem advogado que é introspectivo, um pouquinho mais pra dentro. Tem advogado que na faculdade tira uma 6, 7, 8. Vamos dizer, um advogado média 7. Daí tem um advogado média 10. A hora que você cai no campo de batalha, na parte comercial, não vai mudar nada. Vai levar quem tiver mais relacionamento. Quem tiver mais conversa. Por isso que eu gosto de trazer isso para mostrar para os novos que estão iniciando, o advogado que está começando, ou para qualquer negócio, né? Eu vejo na empresa o relacionamento, eu tenho que deixar pelo menos 1, 2 dias para fazer o relacionamento com a empresa, fazer visita, e às vezes assim, fazer visita, tomar um café com sair. Né? Sim. Você precisa sair. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então assim, a questão do jovem advogado, né? O que a gente tem ressaltado, assim, até eu acabo falando um pouco da OAB, porque hoje eu estou lá, né? Nas entregas das credenciais, colocar isso para o jovem advogado. Participem. Se puder participar de uma comissão, tem evento da OAB, participe dos eventos, porque é importante isso, você ter esse relacionamento, ir ampliando o teu leque e participar dos eventos na sociedade onde a gente vive, no município onde a gente vive, né? Tem uma comemoração no município, participa, tem um evento, né, que envolva a sociedade, participe, porque você vai estar inserido, né, na comunidade. Eu acho que a gente não pode se ater só a estar lá no escritório, a gente tem que participar ativamente da comunidade. Senão a gente acaba ficando introspectivo. Nosso trabalho já é muito solitário, né? E eu lembro que quando eu comecei, aí você tinha aqueles comentários, aquele advogado ficou metido. Hoje, só usa depois, terno agora. eu digo, depois de 10 anos você vê. Primeiro, você só lida com problema. Exatamente. Segundo, você só tem que ficar escrevendo. Aí você acaba não tendo... Você comete esses pequenos erros, né, que você consegue com uma gestão empresarial, foco mesmo, né? Porque se você tem uma gestão empresarial como é um negócio, você tem um vendedor, você tem alguém que tem relacionamento. Sim. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você acha que mais atrapalha um escritório a perder um cliente? Porque você é contratado e ao longo do tempo, às vezes, você tem aquele cliente, você perde o cliente, Sim, você tem a rescisão. acontece. Hoje, você acha que é mais por falta de confiança ou falta de relacionamento? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, às vezes é falha nossa. Você acaba não fazendo a manutenção do cliente por não ligar. Exatamente. Olha, dá o feedback no processo. Isso. Eu acho que é a falta do relacionamento, né? Porque assim, a gente tem que pensar que quando a gente é contratado pelo cliente, a gente vai prestar um serviço para ele até o final do processo. E ele tem direito de ser informado do andamento do processo dele, como o processo dele tá. Eu sei que é complicado, né, durante todas as atividades que a gente tem durante o dia, de responder o WhatsApp pro cliente, mas isso é importantíssimo. Eu acho que o relacionamento, né, esse relacionamento de cliente e advogado é muito importante, né? Você prestar esse serviço, porque, claro, a gente pode ter vários clientes, mas cada cliente é um cliente. O cliente que tá ali, o problema é aquele problema dele, o outro é o problema do outro, né? Então, eu acho muito importante isso, você dar esse feedback, né, de como o processo está, qual é o andamento do processo, nós vamos ter uma audiência, a audiência ela funciona assim, e a gente tem que tentar também colocar para o cliente, né, isso é uma posição pessoal minha. Nós trabalhamos numa profissão que os termos são muito técnicos, muitas vezes o cliente não sabe, o teu processo está concluído para sentença, mas o que é isso? Eu, quando vou responder o cliente, eu coloco, o processo está concluído para sentença, entre parênteses, está com o juiz para a decisão final. Tá? Eu explico nos mínimos detalhes e não é uma perda de tempo, né? Às vezes a pessoa pensa, você está perdendo tempo. Não, eu não estou perdendo tempo. Eu estou prestando meu serviço para o cliente, estou explicando para ele o que está acontecendo com o processo dele de uma forma que ele entenda. Porque não adianta eu colocar termos jurídicos que ele não vai entender. Então eu acho assim que o relacionamento é 100%. Você sabe por que eu tenho isso agora? Não, porque assim, eu errei, acho que talvez isso por muito tempo, e eu garanto que a maioria dos escritórios erram também, você só acaba respondendo quando o cliente te pergunta. Né? Eu acho que
Às vezes por falta de eu, tempo, eu né? acredito que poucos escritórios conseguem fazer, de ter uma pessoa, olha, orientando, ligando. E não precisa ser você. Você Sim, pode ter uma pessoa no seu escritório que faça isso. Eu só percebi essa situação quando eu, de fato, me tornei empresário. Abri a empresa para focar nisso. E eu tenho serviços de consulta de licitações, né? Então, todos os dias eu mando, né? Abrir uma oportunidade de licitação nessa cidade. Você manda para as empresas para as empresas que contratam esse serviço específico. E teve um cliente que o serviço dele era muito específico. E assim, abre licitação às vezes a cada 2 meses. Então ele demora. E um dia ele mandou, não tá abrindo nada? E eu fui olhar, o último que foi mandado para ele fazia, quase 2 meses. E ali eu percebi o seguinte, ele estava esperando um negócio, né? E ele paga mensalmente por esse negócio. A minha equipe pesquisa todos os dias. Sim. Só que eu preciso mostrar para o meu cliente que nós estamos trabalhando por ele, mesmo que agora a gente tenha aplicado, toda sexta-feira a gente encaminha, olha, essa semana não foram encontradas oportunidades, Sim. porque você tem que dar o feedback. E o cliente quer o feedback, porque ele está te pagando. Sim. E eu só fui entender depois com essa situação. Você precisa realmente criar um relacionamento com o cliente, enfim. É importantíssimo isso. É claro que com o volume de trabalho que a gente tem, né, o ideal seria realmente isso. Toda semana você, para cada cliente, o teu processo se encontra nessa posição, né? Claro, às vezes o processo não mudou de semana para semana. E é óbvio que eu não consigo fazer isso hoje, toda semana para todos os clientes. Mas à medida que as perguntas vão chegando, ou que eu sei que o processo está numa fase final, uma fase de cumprimento de sentença de pagamento, né, que é o principal que interessa para o cliente. Deu boa, então, vamos ganhar esse olha, estamos dando início aí à fase de pedido de pagamento do teu processo. Né, aqui em Itaiópolis a gente consegue mais ou menos prever uma data de pagamento, né, aproximada, daqui 2 meses, daqui 3 meses. E, né, porque é algo que te traz assim uma satisfação para o cliente, né? Aumenta a confiança no teu trabalho também, né? E o cliente se sente valorizado, né? Ela tá cuidando realmente do meu processo. É interessante. Eu acho bem importante isso. Eu acho que para quem está começando, que claro, está começando com menos clientes, é muito mais fácil de conseguir organizar isso desde o início. Então né? é uma dica aí. É uma dica. Porque assim, a gente não pode só pensar no cliente, conquistar o cliente, Não, mas na manutenção. Manter o cliente. Né? E você manter um cliente, você traz a família desse cliente também, né? Porque o cliente pode vir te trazer de repente um problema de família, mas daqui a pouco tem um falecimento na família, vem um inventário e assim sucessivamente. Então, para quem está começando, já começar a organizar o escritório dessa forma, eu acho que é essencial. Gestão da empresa é algo que, para quem vai iniciar, para qualquer atividade, eu acho que se começar a lidar, porque assim, você precisa descontar o que você gasta. Hoje abrir um escritório não é barato. Não é barato. Você paga aluguel, você paga secretário. Não tem secretário, mas você vai pagar um aluguel que é caro, você vai pagar internet, telefone, você vai... Tem todo um custo envolvido que você precisa dar conta, né? Sim. Infelizmente, em toda a profissão, tudo é caro. E assim, eu acho, aproveitando essa questão desse gancho de dicas, eu acho assim também que para quem está começando e para quem também está atuando ainda, né? Eu acho que a gente tem que, claro, a pessoa já sai da faculdade já tendo estudado o código de ética, o estatuto da OAB, realmente observar muito isso. A gente tem que atuar sempre dentro desses princípios, dentro da legalidade, tentando sempre prestar um serviço de eficiência, né? Porque o cliente está confiando em você. Então, ficar sempre muito atento a isso. Temos muitas regras dentro da nossa profissão, temos principalmente na questão de propaganda, né? Temos que cuidar muito com captação de clientes, mas a gente consegue trabalhar observando tudo isso, né? Trabalhando de uma forma ética, correta e para a jovem advocacia que tiver dúvida, tem a OAB para tirar essas dúvidas, tem todos os canais de comunicação. Então eu acho assim que é uma nova geração que vem aí e que vem muito melhor amparada do que nós que iniciamos atrás. Tem, claro que todo mundo tá bem com aquela ânsia, né? Vou ficar rico, vou ganhar dinheiro.
Depois passa 5 anos, opa, não é bem isso. Não é bem assim. 10 não é assim. O que eu vejo, e assim, partindo agora na atuação, porque eu atuo agora mais no extrajudicial do que no judicial. Para o jovem advogado, acho que vale a pena atuar mais no extra ou focar nos dois? Eu acho que tem que focar nos dois, porque eu acho que tem situações que o extra vai te resolver mais sério o problema, você vai trazer o cliente para você, porque o cliente vai pensar, nossa, esse advogado, né, ou advogada é ótimo, resolveu meu problema rapidamente, e eu acho que tem situações que não vale a pena o litígio mesmo, né, então você vai ter que ter um bom senso ali, né, e ver em determinadas situações se não vale a pena primeiro tentar o extrajudicial e depois o judicial. Porque a gente às vezes sai da faculdade, né, pensando dessa forma, não, eu vou ajuizar o processo contra todo mundo. E não é assim, né, nem sempre é o que vai te trazer rentabilidade. Eu sempre digo, o básico, sempre o básico é o primeiro que você deve ser aplicado. Que é você ligar o telefone para alguém, liga para o advogado, você vai pedir algum documento em algum órgão público, vai fazer um monte de requerimento, liga primeiro, vê como faz, sabe? E né, Kleber, e sempre assim, tratar todas as pessoas em qualquer departamento, independentemente do cargo que a pessoa exerça ou da função que a pessoa exerça, com respeito, né? Sempre procurar ter esse cuidado, né? Humanidade. Isso, humanidade, respeito, sem arrogância, porque isso não leva a nada, né? Na verdade, vai te mostrar o caráter e assim, você só vai ganhar inimizade com isso. Você pode até conseguir se sobressair em cima de algumas pessoas que vão ter receio de você, né? Mas isso não é legal. A gente já tá falando de relacionamento é tudo. É tudo. Um bom dia, uma boa tarde. Às vezes a gente sabe que não tá, às vezes, no melhor dia, mas o relacionamento faz parte de tudo. De tudo. Você vai conseguir um alvará mais rápido, você vai trabalhar com licitação, precisa da cópia do documento da prefeitura ou estado, você vai conseguir mais rápido. A pessoa que vai te atender, que sabe que você é uma pessoa gentil, que trata todo mundo com respeito, claro que ela também vai te atender com gentileza. É aquela frase do filme lá da Cinderela, gentileza gera gentileza. Exatamente. E é algo assim, isso é algo que eu trago assim sempre pra minha vida, sabe? É algo assim que eu sempre lembro da minha mãe sempre falando isso pra gente, desde que a gente era pequena. Você tem que tratar todo mundo com respeito, todo mundo da mesma forma, todo mundo merece o melhor, né? E eu sempre busco isso. É claro que a gente não é perfeito, a gente comete erros, né? Tem situações que hoje eu vejo que hoje eu agiria diferente do que eu agia alguns anos atrás, né? Mas às vezes era falta de experiência, né? Infelizmente a gente vai começar a ter os mesmos erros que os nossos pais já cometeram. Os erros vão se repetir de forma igual, como a história repete os mesmos erros. Sim. É só você ver tudo que acontece, seja no meio político, você repete os mesmos erros. E eu cito um caso, eu gosto do Mazzaropi. Sim, é excelente. E tem você já ouviu aquela frase, aquela música antigamente, não se faz música mais como antigamente. E assim, a gente vai ficando mais velho, nossa, aquelas músicas eram legal. Agora a nossa geração, nossa, mas as músicas da tua geração eram melhor. E a entrevista do Mazzaropi estava com a Hebe Camargo, os dois falecidos, né? E era em 1974, se eu não me engano, uma entrevista, e ele pegou a Hebe Camargo e foram dançar. Quem não conhece a Hebe Camargo, pode ser que alguns não conheçam, e o Mazzaropi mais ainda. Mas veja, o Mazzaropi é um dos começou a comédia em si. E a Hebe era uma figura também, né? Única. E ele pega a Hebe Camargo e faz um dueto e dança com ela e vai pra cá. E ele vai explicando. E daí ele fala assim, nossa, como não fazem mais músicas de antigamente? E ele tava com 60 anos, e aquelas músicas de 74, que eram belíssimas, ele falou, nossa, mas fosse das de antigamente, melhor. Só pra você ver como as coisas são cíclicas. Sim. Né? E em tudo, na natureza a mesma coisa. O mar sobe, o mar desce, agrada, desagrada, e é assim. E é isso. E a nossa vida é assim também, altos e baixos. Então não dá pra desanimar e pensar. É só você, às vezes, fazer a leitura, você vai errar. Vai cometer as mesmas coisas. Sim.
né? E assim, claro, a gente tá falando muito do jovem advogado, e eu acho bem importante isso, até te agradeço você falar sobre isso, porque eu acho que a gente que tá um tempo a mais na profissão, a gente tem que estimular esse pessoal que tá chegando agora, né? De que vale a pena, sim, né? Que a advocacia, por mais difícil que seja no início, que a gente tem que batalhar muito, mas vale a pena, se você, né, se dedicar, estudar sempre, a gente não vai parar de estudar nunca, né? E tem espaço para todo mundo, né? Eu falo isso porque, como eu comecei a atuar com a licitação, eu vejo que é uma saída para o jovem advogado, Sim. porque ele já tem a matéria, ele está fresco na faculdade, Exatamente. já começou, ele está atuando. E você consegue rentabilizar mais rápido. Isso, e é interessante você colocar isso, porque às vezes no início da advocacia, ele não pensa em trabalhar com direito público, com direito administrativo, com licitação. Até falando em licitação, eu não atuo, né? Mas eu tava dando uma olhada esses dias e eu vi que agora tem uma nova modalidade que eu fiquei curiosa em saber como que funciona. Diálogo competitivo. O diálogo que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo resolve problemas que, inclusive, aqui teve problemas e Papanduva teve problemas agora. São duas cidades que contrataram um sistema de gestão, né? O escritório pode contratar um sistema de gestão, enfim, o município ele contrata um sistema para gerir o sistema dele. E aqui em Itaió, por exemplo, Papanduva teve uma licitação para contratar, só que na modalidade nuvem. Ou seja, hoje em tecnologia você quer sistema em nuvem. Em nuvem. Então, a decisão administrativa foi para fazer contratação de um sistema que migrasse tudo para a nuvem. Saísse do modelo desktop, que é o modelo padrão, Sim. em que você tem que ter backup, armazenamento e para a nuvem. E o Tribunal de Contas, e agora eu vou trazer uma crítica, e a parte técnica já se manifestou dizendo o seguinte, que está de forma irregular, ilegal, porque direciona, você teria que ter desktop e nuvem. Tá, mas é um contrassenso porque desktop vai ser muito mais barato do que nuvem. Sim. Tecnologias totalmente diferentes. E por que o diálogo competitivo vem para resolver isso? Porque tem soluções que são importantes para a administração pública. Se você licitar, você vai colocar a referência, você vai colocar toda uma restrição e vai direcionar. Por mais que você não queira, você vai direcionar. Sim. E o diálogo competitivo te permite trazer empresas que têm aquela tecnologia parecida, Que legal. chamam para um debate, daí claro, você vai ouvir cada uma delas, Sim. e lá no final você vai falar, olha, a tecnologia que mais é interessante para a administração é a número 3. Aí sim você abre o diálogo, abre agora um prazo maior, se eu não me engano é 60 dias, para aquela que também participou do diálogo possa também se adequar e poder participar. Olha só que interessante. E você já participou de Não, ainda não encontrei nenhuma no Brasil ainda. No Brasil nenhuma. É nova modalidade, né? E assim, eu já conversei com algumas empresas de sistemas para ver o que elas esperam sobre isso, e até acho que vou trazer um rapaz que talvez seja o mais interessante para a área, porque vai inovar bastante. Principalmente é uma área específica, né, dessa de tecnologia. E assim, é para todas as inovações. Tudo que você pensar em inovação, seja em tecnologia, seja daqui um pouco, olha, tem uma ideia de pavimentação que seja uma coisa mais tecnológica, tudo que envolver inovação e tecnologia, diálogo competitivo. Que legal. E daí sai as outras modalidades e daí resolve um problema. Você veja só, eu tenho uma decisão agora que eu acho absurda, totalmente equivocada, mas que se você for pensar, é contrário ao que vem com a nova lei de licitações, e é contrário a toda essa ideia de você escolher, porque a administração tem que escolher. Sim. Né, o que é mais vantajosa para ela. E basicamente é isso. Eu acho que vai funcionar bacana. E legal. Quem quiser trabalhar só na... Eu agradeço por me explicar, porque eu li ali, mas eu não tinha conseguido visualizar de que forma iria funcionar. Te garanto que você estudou bastante para concurso público 866. Estudei muito, bastante, sim. E é interessante que quando você estuda, a prática é um pouquinho, não é que é muito diferente. Você pega no Brasil todo o pessoal que não está capacitado, mesmo trabalhando com licitação. Por isso que sai muito diferente as coisas. E é uma área que exige, né, muita qualificação e que as pessoas se preparem realmente, né? E é uma área que dá muita oportunidade até para as próprias empresas
da cidade, né, de prestar serviço. Sim. Patrícia, estamos chegando ao final Sim. do nosso podcast. Quem será a Patrícia daqui a alguns anos? Você tem projeção para o futuro? Ideia? Então, você sabe que isso é uma pergunta que às vezes me assombra um pouco, porque eu tenho muito essa questão, missão de vida profissional, eu já sei que é realmente, né, hoje eu não tenho dúvidas do que eu trabalho, que é isso realmente que eu gosto de fazer. Mas no pessoal ou em algumas inovações ainda que eu quero fazer, eu às vezes fico pensando qual é a minha missão de vida. E eu tô assim, eu sou uma pessoa que quando eu tô lendo, claro que eu não leio só livro de direitos, né? Eu não consigo ler um livro só. Eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Tenho esse probleminha. E aí eu comecei agora uma fase de estudar assim, uma área mais assim de conhecimento interior, de despertar de consciência. E isso te faz questionar muito qual é a tua missão de vida, como é que eu vou estar daqui a 10 anos. Então, se eu pensar hoje, é claro que eu quero estar trabalhando, que eu gosto do que eu faço, de repente num ritmo não tão acelerado de trabalho, né, porque eu tenho uma filha de 9 anos e hoje sou eu e ela, né, claro, eu tenho a ajuda do meu pai, dos meus irmãos, dos avós paternos, mas o dia a dia ali é comigo, né, então eu também tenho essa parte de me dedicar a ela, mas eu queria ter um pouquinho mais de liberdade, assim, sabe? Olha, hoje eu não vou pro escritório, hoje eu vou fazer outra atividade, né? E penso assim eu tenho alguns projetos pessoais, né? Não vou falar porque ainda não sei se isso vai se concretizar, em colocar em prática esses projetos. Não que eu vou deixar de lado totalmente a advocacia, mas me vejo trabalhando, quero estar muito mais inserida na comunidade. Eu gosto muito dessa área assim do trabalho realmente do social, já participo de alguns projetos e de sempre realmente poder ajudar as pessoas que estão ao meu lado, sabe? E conseguir que o meu trabalho faça diferença na vida das pessoas. Eu não quero simplesmente um trabalho técnico, eu quero algo que vai impactar na vida das pessoas. E de repente só no direito eu não vou conseguir isso, né? Eu tenho que abrir um pouco o leque. Mas o movimento, você movimentar uma peça para fazer uma coisinha novinha, mesmo que não seja da área, te abre outras coisas, outras ideias. E assim, né, agora eu participo do núcleo de mulheres, né, recebi o convite no início desse ano. É um núcleo excepcional, são mulheres incríveis, né, todas empreendedoras em cada uma na sua área, a gente tem o seu trabalho social e abriu muito a minha mente, né, até essa questão empresarial, porque agora eu concluí o curso do PGV de gestão empresarial e quando a Dani veio me fazer o convite, eu falei, Dani, eu advogado, o que eu vou fazer no meio de um monte de empresário? Eu vou passar vergonha lá, eu não tenho vivência empresarial. E foi muito legal, porque me fez assim enxergar algumas situações diferentes dentro do escritório, né? E ver também o dia a dia do empresário. O dia do empresário é muito difícil, né? É complicado. Então tudo é experiência. Não tem feriado, não tem nada, tem conta para pagar direto. Exatamente. E é difícil fazer capital de giro, é muito complicado. E nós formamos junto no PGV, sabia? Ah, é? Eu só não te vi na aula. Acho que foi em uma aula e não consegui me adaptar. É que assim, ó, ele é puxado, né? Porque eles são 2 vezes no mês, mas inicia às 16 horas e vai até às 22 horas. Então, é puxado. Mas assim, eu gostei bastante. Claro que não é tudo que eu vou aplicar no meu trabalho, porque tem muitas questões que são voltadas para empresário, né? Mas muitas coisas, sim, eu já consegui visualizar de uma forma diferente no escritório. Né? O legal de você conhecer outras áreas é porque te facilita a conversa também, né? Exatamente, né? E hoje, né, vocês que vão trabalhar com marketing, vocês que vão estar na internet, e eu me incluo nisso, né, estou na internet, então já clique em curtir e segue aqui. Segue aqui. A gente busca conexão. Isso. A rede social e o fundamento dela não foi se tornar um diário. Rede social não é diário. Você põe alguma coisa, você tira uma foto, mas você busca conexão com outra pessoa. Sim. Você busca uma curtida, você busca... Sim, quantos likes O fundamento é isso, né? Você cria uma conexão com outras pessoas e, naturalmente, às vezes você cria uma comunidade que esteja mais afim com você. Sim. Né? Então, por isso que é interessante, né? É bem interessante. E claro, né, me vejo com minha família, com os meus amigos, eu sou uma pessoa assim,
todo mundo que me conhece, eu tenho várias turmas de amigos, então eu gosto de organizar jantas, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, né? Assim, quando a gente sai lá em casa, ninguém quer ir de carona comigo, porque eu sou sempre a última a vir embora, porque eu gosto de aproveitar mesmo, sabe? Então acho que isso claro, o trabalho é muito importante na nossa vida, ganhar dinheiro é importantíssimo, porque a gente precisa do dinheiro para viver, a gente vive numa sociedade, né, que é capitalista e precisamos do dinheiro, mas eu acho que é muito importante essa vivência diária, cultivar amizades, conviver com as pessoas que a gente ama, porque as coisas mudam em questão de segundos. O que acontece hoje pode não acontecer mais amanhã, as pessoas que estão presentes na tua vida hoje podem não estar mais aqui amanhã. Então, assim, além de todas as questões que a gente falou de dicas aí, eu acho que uma questão principal é isso, que as pessoas vivam o momento mesmo da melhor forma possível, sempre, né, observando o caráter, sendo gentil e sempre tentando ver o melhor, né, do que a vida pode nos oferecer. A gente passa por situações complicadas, mas tem muita coisa boa pra gente viver. Sim, você falou de aproveitar, é isso que eu faço às vezes com o meu vinho. Então, teu vinho é muito bom. Na verdade é só um hobby, mas Mas você vê, é um hobby que te fez, né, estudar, se aperfeiçoar e hoje você tá levando isso para outras pessoas, né? Por exemplo, eu sempre gostei de tomar vinho, mas eu não entendo nada de vinho, né? E você tá dando essa oportunidade nesses encontros que a gente tem, né, de conhecer um pouquinho melhor, né, E é bom provar cada vinho bom, pessoal. Quem tiver oportunidade, participe. Patrícia, chegamos ao nosso final. Se tiver mais algum conselho para quem está nos ouvindo, um jovem advogado, sei que você já deu agora, nessa última fala aqui, um monte de dica, principalmente de viver, né, com intensidade. Mas eu acho que seria isso mesmo, né? Foquem, né, no que vocês traçaram como objetivo, né, de trabalho e de vida, persistam, a gente vai ter situações que a gente vai cair, mas levanta, né, segue em frente. E essa vivência sempre, né, enxergando, eu sou uma pessoa muito otimista, muito, eu sempre procuro ver o lado bom de tudo. Claro, gente, que eu não sou uma pessoa que acorda todos os dias sorrindo, eu tenho dias difíceis, como todo mundo, mas eu sempre procuro ver o lado bom de tudo, né, e eu acho que isso é muito importante na nossa vida. Eu também quero me colocar à disposição, né, de todo mundo que precisar conversar comigo. Uma separação. Não tô fazendo captação de cliente, gente, de forma alguma. Então já vou responder processo ético. Eu não pego a separação. Mas assim, né, pra jovem advocacia que tá começando, eu faço parte do projeto de mentoria, sou mentora lá, mas não precisa ser mentorado, né, se precisar de uma ajuda, uma troca de experiência, vamos estudar junto o processo, vamos, porque eu também não sei tudo, eu, né, muitas vezes tenho que estudar, tenho que pedir ajuda, isso, e ter humildade, eu acho assim, a gente tem que ter humildade, quando você não sabe, você não tá conseguindo realmente, peça ajuda, né, troque informações, experiência. Às vezes o colega sabe bem aquilo que você não sabe, é que nem na prova. Às vezes você estudou. Uma pergunta você não sabe. Foi bem aquilo que você não estudou. Não, e às vezes a pessoa... Isso facilita o caminho, fazer o básico. Exatamente. E assim, a pessoa às vezes que não tá ali vivendo aquela situação, ela enxerga a tua situação de uma forma diferente. Que você que tá ali não consegue ver. E às vezes a solução é tão simples. Isso tanto no profissional como no pessoal, né? É isso aí. Pessoal, vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Agradeço imensamente novamente ter aceito o convite. Nossa, eu que agradeço, fiquei muito feito feliz. Esse bate-papo aqui. Tenho certeza que quem nos ouviu hoje tirou muito proveito. Você que é advogado que está iniciando, quer escolher às vezes uma outra carreira, não carreira, eu digo uma outra oportunidade, principalmente no extrajudicial. Viu que não tem como conseguir ganhar todas, às vezes é frustrante, vai acontecer, então o caminho aí é isso aí. Eu te agradeço também mais uma vez o convite, tá? Muito obrigada, te desejo sucesso em todos os teus empreendimentos. Quero que saiba que eu admiro muito essa tua inovação, essa tua coragem de mudar. Parabéns. Obrigado. Pessoal, abraços. Até mais.